Então, então, nós vamos começar a gravar. Hoje nós vamos fazer o seguinte: nós vamos dar primeiro um pouquinho de teoria, depois vamos fazer o exercício, depois voltamos para a teoria, tá? Eu coloquei aí no material que eu mandei para vocês, a primeira página fala de três normas. Uma norma, nós estudamos, que é a ISO 9001-2015, que é a norma que tem o título Sistema de Gestão da Qualidade, e a gente certifica a empresa nessa norma. Essa norma, ela é certificada. E aí eu coloquei mais duas normas, essas normas não são certificáveis. O que que é isso? Não tem jeito de ter um certificado da ISO 9000, nem tem um certificado da ISO 19011. O que que é a ISO 9000? É a norma que define os fundamentos, o vocabulário para o sistema de gestão da qualidade. Nós ontem fizemos um exercício, por exemplo, vocês fizeram outro dia, mas ontem nós corrigimos, que tinham vários vocabulários que estava lá. O que que era, o que que é ação corretiva, o que que é plano da qualidade, o que que é controle da qualidade, o que que é uma série de coisas estava lá. O que que é ação preventiva, o que que é risco. Então, tinha 31 itens que eu passei para vocês para a gente identificar nessa norma ISO, que é retirado dessa norma ISO 9000. Então, se vocês quiserem, além daquele vocabulário daquelas que eu já coloquei para vocês, tem muitas outras, tem definições de muitas outras coisas, correto? Agora, o que que é a norma ISO 19011? Essa norma, todo auditor externo, o que que é um auditor externo? Ontem a Ana perguntou sobre certificação. O que que é um auditor externo? O que que é um auditor interno? O que que é auditoria externa? O que que é auditoria interna? A auditoria interna tem que ser feita por auditor interno? Não. Você pode fazer auditoria interna com auditor de fora da empresa. A empresa tem algumas formatos que ela pode fazer. O que que é isso? A empresa pode contratar pessoas de fora que são auditores para ir lá auditar a empresa. Mas ela pode formar uma equipe, formar auditores ali dentro para fazer auditoria interna. Aqui no Grupo Extrativo, nós temos como hábito formarmos auditores internos aqui dentro. Qual é a diferença? O auditor externo, geralmente, ele conhece mais a norma. O auditor interno, geralmente, conhece mais os problemas da empresa. E o auditor interno, que ele é funcionário da empresa, ele consegue, às vezes, descobrir coisa que o auditor externo não consegue. Ok? Então, nós temos aqui esse formato, mas tem muita empresa que a gente contrata auditor de fora para fazer. E contrata auditor com muita competência, às vezes. Tá? Agora, o auditor, para ser um auditor que tem um curso, tem um título, que é auditor líder. Esse auditor líder é um. Eu sou auditora líder da qualidade, depois eu já fiz o curso de auditor líder das três normas, da 9001, que é Sistema de Ação da Qualidade, 14001, que é Sistema de Gestão Ambiental, e 45.001, que é Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho. O auditor que vem do organismo certificador, ele é obrigatório que ele tenha esse curso de auditor líder, que ele tenha esse diploma de auditor líder. E esse curso de auditor líder, ele é baseado nessa norma, 19011. Então, para ser auditor líder, a gente estuda 19011. Por que que eu estou trazendo essa norma para a gente? Porque algumas coisas que nós vamos usar aqui, eu
extrair da 19.011. Vamos dizer, coisas boas práticas, coisas que são da 19.011, que às vezes não era obrigatório ter, mas que a gente implanta na empresa para fazer. Ficou claro para vocês? Então, o nosso curso, a partir de agora, ele é baseado nessa norma ISO 19.011, com algumas coisas, com algumas adaptações, tá? É, eu, eu não sei se todo mundo recebeu o material, né? Agora, a primeira coisa que tem, a primeira pergunta é o que que é auditoria? Se eu for lá na ISO 9000, que define o que é auditoria, no item 3.13.1, está definido assim: auditoria é um processo sistemático, documentado e independente para obter evidência de auditoria e avaliá-la objetivamente, para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos. Olha que interessante, para definir auditoria, ele usa a palavra auditoria duas vezes. Difícil, né? Complicado. Processo sistemático, ou seja, auditoria não é um negócio assim para os cocos, não. Não é qualquer um vai chegando aí e fala, eu vou fazendo auditoria, não. Tá? Tem algumas regras a seguir. E documentado, porque ele tem que estar escrito, tem que evidenciar que foi feito. E independente, aquela história de que a pessoa não pode auditar o seu próprio processo. Agora, o que é que se faz? Você vai fazer uma auditoria com um processo documentado, vai obter documento para poder garantir, para poder mostrar, para obter evidência de que aconteceu a auditoria. Então, auditoria sem registro, a gente tem um registro chamado relatório de auditoria. Fazer auditoria e não ter relatório não foi auditoria, perfeito? Tá bem claro? Se você fizer auditoria e não gerou um relatório dessa auditoria ou alguma coisa que evidencia que você fez a auditoria, não, pode considerar como uma auditoria. É uma verificação. O Danilo, a Kelly esteve aí na semana passada para verificar como é que estava a situação aí, o que estava acontecendo e tudo mais. Ela verificou várias coisas, viu que vocês não estavam atendendo uma série de coisas. Mas a gente pode falar que ela fez uma auditoria, na sua opinião. Ainda não. Por quê? A auditoria é bem mais complexa, né? Não, ela não gerou nenhum relatório, para começar. Ela Sim, não planejou uma auditoria, ela não falou com você que ia ter auditoria, então não é auditoria, entendeu? certo. Tá? O bem mais complexo que você quer dizer é isso tudo, tá certo? Certo, correto. Traduzindo, tá? Porque aí eu não tenho como avaliar objetivamente quais foram os critérios que ela usou, tá? O que que ela auditou, qual foi o escopo. Ficou claro? Ok. Pessoal das outras unidades, ficou claro aí? A Kelly foi lá e ficou um dia inteiro olhando o documento, explicando para eles, mostrando para eles que não estava sendo atendido isso, que não estava sendo atendido aquilo, que faltava isso, faltava aquilo, e eles não sabiam nem o que era. Então, não adiantou nada. Não foi auditoria, foi uma verificação para poder tomar providência de alguma coisa. Tá? Então, a definição de auditoria é isso. No nosso caso, quando a auditoria, a norma fala que tem que ter um programa de auditoria e que tem que ter relatório. Então, tem que ter um programa, tem que falar o que vai auditar, quais processos, lembra? Agora, qual que é o objetivo de auditorias? Nós temos dois tipos de auditoria, uma auditoria de adequação e de conformidade. O que é isso? A auditoria de adequação, ela verifica a documentação em atendimento a algum requisito da norma e a consistência disso. Então, quando
vai fazer uma auditoria de certificação, a empresa da Ana lá não é certificada, e resolve certificar na ISO 9001. O auditor vai ir na primeira vez, ele vai fazer uma auditoria de adequação, vai verificar em relação aos requisitos da norma se está sendo atendido. Agora, as empresas agora têm auditoria de conformidade, porque ele vai verificar se o que foi escrito na documentação está sendo cumprido na prática, tá certo? Por quê? Já escrevemos de acordo com os requisitos da norma. Agora tem que ver se está sendo praticado. E aí, lá na metalurgia, a visita que a Kelly fez, se fosse uma auditoria, seria uma auditoria de conformidade, que ela ia aí para ver se vocês estavam atendendo na prática, cumprindo o que as instruções de trabalho, o que estava sendo escrito. Tá bom? Agora, o que é a tal da evidência de auditoria? Toda auditoria você tem que ter a evidência. Evidência, a gente não vai buscar não conformidade. O auditor vai buscar conformidade. Eu vou no lugar para ver se está sendo atendido aquele item. Para isso, eu posso usar registros. O que é diferença de formulário para registro? Formulário é o registro sem preencher. É um papel sem preencher, sem nada. O registro é um formulário preenchido. O registro não pode ser mudado, ele já aconteceu. Então, você lá no laboratório fez a análise e mediu alguma coisa e anotou aqueles dados. Está medido aqueles dados, então torna-se um registro. Agora, pode ser também uma evidência de auditoria, pode ser uma conversa com os fatos, eu pergunto e descubro que a pessoa não está fazendo. Também depende do critério de auditoria, o que eu vou verificar. Tudo pode ser evidência de auditoria. E eu posso escrever assim, ó, evidenciado com base em conversa com o responsável pelo processo de suprimentos que não estava é, sendo, que não estavam qualificando os fornecedores. Eu não tenho um registro disso, mas eu conversei e o rapaz do suprimento falou que não faz. Então, é uma evidência. E numa auditoria, a evidência, eu posso escrever isso, tá? Essa é a definição de evidência de auditoria na ISO 9000. Registros, apresentação de fatos ou outras informações pertinentes aos critérios de auditoria e verificáveis. O que são evidências de auditoria? Primeiro, elas não são influenciadas pelas emoções ou inferências. Precisa ser baseada em observações verbais ou documentadas. Tem que ter condição de se verificar depois. Pode ser quantificáveis, pertence ao escopo do sistema que está sendo auditado. Pode ser qualitativa ou quantitativa. Então, a evidência, eu estou auditando o processo de suprimentos, a auditoria, eu estou auditando a metalurgia, o escopo do sistema da metalurgia. Não vou buscar uma evidência de alguma coisa lá da grafite, nem alguma coisa lá da fertilizantes. Então, qual é o escopo que está sendo auditado naquele momento? E o que é escopo? Escopo é abrangência e limites de uma auditoria, escopo de auditoria. Escopo é o limite, né? Então, vocês lembram que eu falei, olha, eu poderia, na grafite, certificar só a parte de mineração. Eu poderia certificar só a parte do beneficiamento do grafite, considerar como a mineração como um fornecedor. Mas o meu certificado ele é extração, beneficiamento e comercialização. Então, vai tudo. Lá na metalurgia, eu poderia certificar só os fornos
lá de cima, que produz, não ferrosos, que produz chumbo, é, cobre, né? Não precisa, não poderia, limite poderia não incluir a fundição, usinagem, caldeiraria, justagem. Então, o escopo da auditoria não é o que que a gente vai, quais são os limites, qual é a abrangência e os limites da auditoria. Agora, mais uma definição. O que que é conformidade? O que que é não conformidade? É simples, gente. Conformidade atende ao requisito. Não conformidade, não atendimento ao requisito. Então, eu cheguei. O que que é requisito? Pode ser requisito da norma, pode ser requisito legal, pode ser requisito do cliente, pode ser requisito da própria empresa. Então, se está atendendo, está conforme. Se não está atendendo, é não conformidade. Então, por exemplo, eu cheguei num setor e a instrução de trabalho fala que tem que, por exemplo, o setor de recursos humanos na empresa, fala, a instrução de trabalho fala que tem que ter treinamento de integração quando entra um funcionário na empresa. Aí eu chego lá na Grafite e pergunto para o Clebson assim, Clebson, eu quero o trein, a evidência de treinamento de, de, como é que fala? Pô, acabei de falar. O treinamento de integração do Joãozito. O Joãozito está novo na empresa, eu quero que você me mostre que ele teve treinamento de integração. Aí eu não fiz o treinamento de integração com ele. O que é isso? Não conformidade. Ele não está atendendo um requisito. E é um requisito da empresa, que está escrito na instrução de trabalho, que tem que fazer. Ajoelhou, tem que rezar. Não fez, tem que. É não conformidade. Ah, está escrito que tem que preencher um formulário. Aí esse formulário não está sendo preenchido. Lá na metalurgia. Cheguei lá no laboratório. O laboratório tem um formulário lá que preenche as análises. Aí eu pergunto para a Stephanie, cadê a análise da corrida da corrida do forno, da corrida do forno de ontem? Teve corrida ontem? Teve. Cadê a análise? Ah, eu não anotei, não. Eu fiz a análise, passei para ele, mas não anotei, não. O que é isso? Não conformidade. Por quê? Porque está escrito lá na instrução do trabalho que tem que fazer. Aí, Stephanie, você não preencheu? O que foi? Levou ferro. Aí, tá escrito que tem que pegar nota fiscal lá nos suprimentos, viu, seu Danilo? Tem que pegar a nota fiscal e tem que bater um carimbo e tem que olhar e conferir o valor, não sei o quê, e a quantidade está certa. Você foi e não conferiu. O que que é? Não conformidade. Tá certo? Então, hum, aí eu cheguei lá em vendas, tá escrito que todo pedido tem que conferir se está de acordo, se eu analisar criticamente, se o pedido está de acordo com o proposto. E que tem que ter evidências, tem que estar registrado. Aí eu, conversando fazendo auditoria com o Jaime ou com a Alessandra, descubro que eles não registram. Em lugar nenhum tem eu falo, mas não registra. Aí pronto, a não conformidade, porque a norma fala que tem que registrar. Você tem que evidenciar de alguma maneira que você fez isso. Você olhou, né? Ah, tem que analisar, tem que ver a perspectiva, a percepção da satisfação do cliente. Tem um formulário para isso. Ah, não preenchemos, não, tem 6 meses que não preenchem. Não conformidade. Tudo é não conformidade. Então, É, só, oi, Joãozito. é, desculpa por interromper você.
Você comentou aí Peraí, João, sobre. antes de você perguntar, não precise pedir desculpa de jeito nenhum. Eu estou aqui para isso mesmo, para responder as dúvidas e tudo mais, tá? Fique à vontade. Tem alguma dúvida? É isso mesmo. Abre o microfone e pergunta. A questão do. Você falou sobre a integração. Eu Uhum. tinha conversado aqui com o Petrônio e a Leidiane. Assim, um ponto que eu acho interessante é que sempre que um funcionário fosse entrar na empresa, tivesse um pouco de integração sobre a gestão de qualidade. Por quê? Hoje eu Tem estou que vendo que eu, ter, tem hoje que eu tô, ter. Tá escrito lá que tem que ter. Não é só integração, só de segurança do trabalho, não. Se não estão fazendo, tá errado. Quando é, o funcionário entra, tem que mostrar a política da qualidade, ele tem que conhecer a instrução de trabalho do setor que ele vai trabalhar. Não, essa instrução de trabalho eu tive, mas eu falo de mais profundo um pouco, que seja um pouco tempo. Você citou aí que uma pessoa foi visitar os colegas e os colegas não sabiam nem algumas coisas que tinha que fazer. Então, assim, eu acho que dependendo do setor, se é um setor que vai ser mais cobrado, principalmente quem é de chefia, eu acho que tinha que ter uma integração bem profunda mesmo em relação a essa, a 9.001. Ô, Joãozito, infelizmente, isso não é muito possível, não. A norma, ela é muito complexa, sabe? Então, o que a gente faz, você já pensou se eu fosse dar um treinamento desse aí para todos? O ideal é que todo mundo fizesse, mas as pessoas não fazem. A gente também não tem quem dê esse curso direto, sabe? A ISO 9001 tem, o treinamento são para poucas pessoas. Agora, tem Não, algumas coisas da ISO que é obrigatório saber, cada um tem que saber. Porque quando você tem um treinamento da sua instrução de trabalho, você está tendo treinamento que tem a ver com a ISO 9001. O que que a norma é obrigado que todo mundo saiba? A política da qualidade e a instrução de trabalho. E as regras da empresa. Tá certo? entendi. Entendeu? Agora, a norma já é um pouco mais complexa, um pouco mais difícil de dar esse treinamento. Até porque na verdade, quando a gente faz isso, a gente tenta sensibilizar. Ronaldo está de prova, que eu chamei o Ronaldo e conversei. Ronaldo, traz o pessoal aí, as pessoas, para vir, porque é bom eles virem fazer o treinamento para poder conhecer da norma, mesmo que depois eles não vá ser auditor. Não foi isso, Ronaldo? Isso mesmo. Viu, Joãozinho? Porque lá na metalurgia teve uma mudança muito grande. E aí na grafite, por exemplo, olha, a gente dá oportunidade. Você veja, tem várias pessoas que já são auditores internos, que já tiveram treinamento e que não estão aqui, mas que já tiveram treinamento. Não é assim que ninguém tem. Você tem, o Lucas já teve, a Carol, a Vivi, o Simon, deixa eu ver quem mais. Ah, deve ter mais gente ainda que eu não estou lembrando aí, tá? Então tem um rapaz lá da manutenção mecânica que acho que é Ricardo. Tem várias pessoas, tá, Joãozito? Não, tá, eu entendi. Entendi sim. E o Newton, que era o técnico de segurança do trabalho aí, tinha esse curso, tem esse curso. Lá na metalurgia, só o Diego que tinha esse curso, né? A gente tenta trazer as pessoas, só que não dá para fazer isso no treinamento de integração. Não, eu entendi, eu falo mais é na questão assim de não é nem de dar um treinamento igual esse, entendeu? Para você ser um auditor, é mais para dar um apanhado assim maior, entendeu? Não só do daquele que ele vai fazer, mas um apanhadozinho ali em relação à gestão da qualidade. A gente faz, viu? A gente tenta fazer. De vez em quando a gente faz uma palestra para todo mundo. Eu já fiz várias palestras aí na Grafite, desde a certificação. Ô, Clébito, quantas palestras que você já foi minha? Mais ou menos. Hein, Clébito? Quantas palestras você acha que eu já dei, mais ou menos? Microfone fechado, Clébito. Alguém deve ter chegado lá.
Eu já dei montoeira de palestra. Toda vez que eu vou. Oi, fala, Cleves. Tô te ouvindo. Ah, Tá me ouvindo? Tô. agora sim, fala, Cleves. Ah, que meu celular tá travando aqui. Ah, Sônia, já fui várias. Pra te falar a verdade, eu não consigo assim nem chutar um número, não. Mas já fui várias. Toda, Seja pessoalmente, via Skype, não é? Agora, reuniões, em fazer. termos de auditoria, quando tem auditoria externa que eu vou aí, o que que acontece no final da auditoria? Toda auditoria. Chama o pessoal para falar Sim, alguma coisa, mostra. sim, dos pontos, né, que foram observados durante a auditoria, do que foi bem, né? Algumas possíveis falhas que tem acontecido, que pode melhorar. Você dá esse feedback para a galera aí. E a gente fala um pouco do que é qualidade também, né? Sim. Sempre. Tá, Joãozito? Mas a sua é pertinente a sua colocação, tá? Não é que ela não seja pertinente, não, tá? E essa minha vozeirão, esse jeito aqui, eu não tô brincando com você, não, viu? Tá bom? Pode Tá perguntar, ótimo. tá? É meu jeito mesmo de falar, tá? Falei, não dá para fazer no treinamento de integração, mas de repente pode ser. Mas nós temos um manual do colaborador, e no manual do colaborador tem lá escrito algumas coisas sobre o sistema da qualidade, Joãozito, sobre o programa 5S, sobre o sistema da qualidade, tem várias coisas lá. O É, Clebson não está distribuindo o manual do colaborador mais, não? eu não, é assim, é porque eu pego mais a parte da segurança. Aí essa parte das outras partes aí é com quebra, então eu já não tenho, tem algumas coisas que eu É. não tenho acesso. Não, mas você deveria ter sido treinado, deveria ter recebido esse manual. Agora que eu estou lembrando, tá? Ok. Bom, mas é legal. Agora vamos pensar quais são os princípios de auditoria. Princípio de auditoria: integridade, apresentação justa, deve ter um devido cuidado profissional, confidencialidade, independência, imparcialidade e abordagem baseada em evidência. Gente, auditor não pode sair por aí dizendo para as pessoas: ó, teve não conformidade no seu setor, no seu processo, né? Eu vi. Não pode gozar o outro. Não pode contar. Foi lá e registrou, não foi auditar os suprimentos, registrou uma não conformidade lá. Não pode chegar lá na manutenção e contar que registrou uma não conformidade, que foi, tem que ter confidencialidade. Você viu um documento, você não pode sair contando aí o que você viu. E tem que ter muito cuidado, o auditor tem que ter cuidado com o que ele fala. E também falar baseado em fatos. É, é um dos princípios da norma, tá? E integridade, gente, é fazer o certo mesmo que ninguém esteja observando. É muito mais do que honestidade. Então, eu aconselho vocês a serem íntegros na hora da auditoria, tá bom? Vamos passar. Deixa eu ver só mais esse aqui. Auditoria não é inspeção, é um processo de amostragem. Inspeção, você pode fazer inspeção de todos os. Por exemplo, lá na Grafite faz inspeção de todos os big bag que sai, foi inspecionado. O grafite foi medido, analisado lá no laboratório. Auditoria não, processo de amostragem, né? Agora, se o auditado, se a empresa vai implementar sugestões de melhoria que foi detectada, não cabe ao auditor, e sim à empresa ou responsável pelo processo. Você não pode falar, faça isso e querer que faça. Você pode dar uma ideia, mas quem vai decidir se vai fazer ou não é o auditado, tá? Ele pode arrumar uma forma, agora, se registrou uma não conformidade, aí ele tem que corrigir o problema. Mas se é uma amostragem, se você deu alguma sugestão de melhoria,
ele pode não registrar. Até agora, ficou claro para vocês um pouquinho do que é a auditoria? Podemos partir para o exercício? Vamos voltar àquele exercício de ontem? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa mais? Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos ver, então, o exercício de ontem, né? A gente fez exercício, ficou um exercício. É o exercício 4 que ficou, não é? Responda as questões relativas à sua empresa e diga qual cláusula da norma trata o tema, tá? Ô, Clebson, você que tinha esquecido o item da norma, começa aí para nós com o item 1. Como são levantadas as questões internas e externas e como é realizado o monitoramento e a análise dessas questões? O que você respondeu? Cada empresa tem que ter pelo menos uma resposta, tá? O que você respondeu para a gente aí, Clebson? Então, Fernando, a questão é física está levantada através da análise SWOT e o monitoramento é feito através de indicadores, né? Indicadores, análise crítica, E aí na muito empresa, 4.1. e aí na empresa foi feita a análise SWOT? Foi, né? Foi, Tem indicador? tem. Tá. Análise João, crítica, faz, tem análise crítica da autodireção? sim. Tem, tá bom. Então, agora, qual item da norma que trata esse item? Como se levanta as 4.1, questões interna e externa? 4.1, fiz 4, 4.1. no 4.1 também fala de monitoramento e análise dessas questões? Aí, aí a questão do. Então, agora eu vou para 4.1 e para o novo ponto 1 também. Não, Não tive observado. é no 4.1 mesmo. Isso, mas Ele, aí, como você citou a ele, questão ci- do ele monitoramento cita, também, né? cita, no Aí, 4.1 ele cita monitoramento, ele fala, a pois é. organização deve monitorar e analisar criticamente informação sobre essas questões, externas e Isso. internas. É o 4.1 mesmo, tá? Lá na metalurgia, o que vocês responderam em relação ao item 1? Peraí, antes de responder, Joãozito e Deiane, aí da grafite, concordam com o Klebston? Vocês fizeram alguma coisa diferente disso? Ô, Sônia, aí eu concordo com o Kevin. Foi tanto que eu falei para ele, eu falei, ô Kevin, eu tenho que sentar perto de você para me ver isso aí, porque com essas coisas em relação à empresa, e tem umas Você coisas aí que eu tô pegando agora, eu tô está aprendendo conhecendo isso agora, agora, né? tô conhecendo. É isso aí. O Danilo, Abraão e Ronaldo e Stephanie, alguém, o que vocês fizeram em grupo isso aí? O que vocês responderam do item 1? Para 4.1 também. E o que vocês responderam em termos de texto? A mesma coisa, a organização deve monitorar e analisar criticamente informações sobre questões externas. E você no 4.1, pois é, mas olha a pergunta. A pergunta era: como são levantadas as questões internas e externas e como é realizado o monitoramento das análises dessas questões? Relativa à sua empresa, aí na metalurgia, como é que isso acontece? Por enquanto, de forma verbal. 4. O 4.1 é o item da norma que trata do assunto. Mas como é que vocês fazem? Como é que vocês fazem alguma coisa aí? A gente ainda está de forma verbal, a gente ainda está aprendendo ainda, né? Então, é muito no papo ainda. Bom O senso, 4.1 está na norma, mas como é que você faz aí na empresa? boca a boca. Hein? Não boca a boca por enquanto, porque a gente ainda está regularizando essas normas aqui, né? A gente ainda não está implementando Mas a. isso aí já existe na empresa.
Não é esse negócio que você está fazendo agora, não. Vai começar do nada, não. A empresa está certificada desde 2007. Não pode abandonar tudo que foi feito. Quantas coisas que foi feito? Tem muita coisa, entendeu? Tá? Então não é que estamos começando, não. Tá, eu não sei como é que faz ainda, mas não é que vou fazer, não. Isso aí já tem que estar pronto. Temos que atualizar. Agora, eu citei para vocês uma coisa chamada planejamento estratégico. Vocês chegaram a abrir esse planejamento estratégico aí? Você chegou a abrir, Danilo? Ainda não. Pois é. Então, vocês anotem aí que a análise do contexto, tanto interna quanto externa, está no planejamento estratégico. No planejamento estratégico tem lá forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. É o que o Cleviston chamou de análise de SWOT, tá? É o fofa. A FOFA, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. O FOFA ou SWOT? SWOT é SWOT, tá bom? E também é monitorado. Como é que monitora? Como é que monitora? Monitora usando. Eu falei para vocês já mais de uma vez aqui. Tem indicadores de desempenho. Tem uma tabela de indicadores. Aí na metodologia tem essa tabela. Analisa, anota todos os dados, certo? Ô, Nayara, vocês aí no escritório fizeram, você falou que vocês fizeram mais ou menos juntos, né? O que vocês responderam nessa primeira questão aí no escritório? Ô, Sônia, eu coloquei planejamento estratégico e, e as normas. É as normas. Mas a norma não monitora, não. Alguém colocou algo diferente da Nayara? E qual item da norma que você colocou? Coloquei o 4.1. 4.1. Tá, pelo menos conseguiu enxergar que o contexto era no 4.1, né? Que pede para analisar internos e externos. Tânia, Jaime, Alessandra, Anderson, alguém escreveu alguma coisa diferente disso? Em A vez de. Tânia saiu para Tá, poder tá bom. resolver uns negócios por Farid. Uhum. Tá, alguém escreveu algo diferente ou vocês fizeram junto e chegaram nisso, né? Você falou, eu coloquei, você não falou nós. Por isso que eu estou Não, perguntando. isso aí foi a minha resposta. Do restante eu não sei. Vocês não fizeram junto, não. Anderson, você respondeu, Anderson? Respondi, Sônia. Coloquei a norma também 4.1. O item da norma? Aham. Coloquei o planejamento estratégico e coloquei dois exemplos, né? Um seria como levantar questões internas, seria por meio da auditoria, e externa, por exemplo, seria por pesquisa de satisfação do cliente. Mas não foi muito mais além disso, não. Interessante, uma pesquisa de satisfação de cliente, a gente realmente pode olhar alguma coisa externa, né? Na auditoria, a gente pode. A auditoria tem interna e externa. Jaime, Alessandra, colocou alguma coisa diferente? Eu coloquei planejamento Uhum. e controle, né? E monitoramento contínuo e análise das questões internas e externas, para que a gente possa ajustar os ambientes, né, de trabalho, Uhum. para evitar É que alguma nós, surpresa aí. é que só para vocês, deixa a Ana responder. Ana, o que que você respondeu? Você falou que estava muito difícil e tudo. Agora ficou um pouco mais claro. Tá melhor. Acho que eu escrevi coisa até demais aqui. O pessoal deu uma resumida e ficou bem, bem bom. Eu coloquei assim, ó, as questões, né? Eu coloquei por meio de análise
análises estratégicas que identificam os pontos fortes e fracos da empresa, internos, forças e fraquezas, externos, oportunidade e ameaça. O monitoramento é feito analisando criticamente as informações sobre essas questões. 4.1. Muito bem, o monitoramento é feito exatamente. Muito bem. Ele é feito usando os dados, tá? O monitoramento, o que está acontecendo, exatamente. A gente monitora, né, usando os indicadores, usando tudo, e monitora também, como é igual o Clebson falou, né, a análise crítica da alta direção é um monitoramento contínuo. A cada 6 meses você faz esse monitoramento para ver se se estão, como é que está sendo feito, né? Como é que está sendo atendido. Então, a gente tem plano de ações, viu, gente? Nós temos plano de ações, o monitoramento também nós usamos planos de ações para poder atender a esse item, tá? Que se para ver o que está acontecendo, plano de ação de melhoria, vários planos de ações, tá bom? Mas basicamente o análise de contexto está no item 4.1 e na empresa nós fizemos essa análise no planejamento estratégico e analisando esse planejamento estratégico, a gente vai monitorando. Sempre na empresa nós temos o critério de mais ou menos a cada 6 meses, antes da auditoria, na verdade a regra é, antes das auditorias externas, a gente vai atualizar o planejamento estratégico e ver se teve alguma mudança, se teve alguma esse monitoramento, tem alguma coisa que mudou, alguma coisa que precisa ser feito, e aí gera plano de ações e tudo mais. No 4.1 é essa análise, tá? Alguém ficou com alguma dúvida do item 4 do primeiro exercício? Podemos passar para o 2. Como é que são... Eu perguntei e não dei tempo de vocês responderem, né, gente? Que sonseira a minha. Que pressa. Alguém quer complementar alguma coisa? Alguém não entendeu? Sônia, só por uma questão Oi, assim, Alessandra. eu coloquei assim, né, que eram através de planejamento, de ações e análise, né, e que a gente podia colocar uns tópicos como pontos fortes que podem contribuir para o sucesso da organização, os pontos fracos que podem contribuir para o insucesso, as oportunidades que podem contribuir para o sucesso e as ameaças que podem contribuir para o insucesso. Isso faz sentido? Faz sentido, uma vez que a análise de SWOT, a FOFA, ela forças e oportunidades são internos, fraquezas e ameaças são externos. Mas forças e oportunidades são pontos positivos, então vai gerar sucesso, e fraquezas e ameaças são pontos negativos. E a gente fala que temos que ter ações para fortalecer as forças, ou seja, contribuir para o sucesso, como diz você, ações para minimizar as fraquezas, ações para abocanhar as oportunidades e ações para minimizar as ameaças, minimizar os riscos, porque toda ameaça gera uma ação de risco. Na empresa, a gente tem também um formulário de ação de risco, tá? Nós temos um formulário de riscos. Nós vamos fazer ações preventivas para prevenir riscos potenciais, coisas que podem acontecer. Entendido, Tá? Sônia. Então, faz muito sentido o que você falou. Você analisa as questões internas e externas. Nós usamos essa ferramenta que é a análise de SWOT. E você sabia? Aliás, vou aproveitar estamos falando de análise SWOT, vou falar para vocês. Você sabe que você pode fazer análise SWOT pessoal? Não. Pois é. Você pode fazer a sua análise SWOT, a sua pessoa, parar e pensar quais são as suas forças. O que você tem de força? Você pode fazer pessoal ou profissional ou as duas coisas. Quais são as suas... Uma das grandes... Você quer crescer profissionalmente, uma das grandes coisas é buscar o autoconhecimento, porque quando a gente conhece, a gente tem mais chance de... É assim a empresa. Quando você conhece a empresa, tem mais chance de sucesso, como você falou muito bem. Então, assim é você como pessoa. Quais são as suas forças? O que você tem de
de fortaleza, suas características que você precisa de fortalecer cada vez mais, porque ela é uma força mesmo. Quais são as suas fraquezas? O que que você está precisando melhorar? Quais são os seus pontos, principais pontos a desenvolver? Quais são as oportunidades que a vida pode te oferecer, que você tem na vida, em função de você mesmo, em função do que você já adquiriu de conhecimento? E quais são as ameaças se você não adquirir? Por exemplo, você não aprende nada de. Imagina a pessoa que está parada no tempo e não aprende a lidar com o notebook, com o computador, com a internet. É uma ameaça para ela a internet, mas é uma ameaça, sabe? Séria. E aí você vai poder pensar em ações para fortalecer as forças, suas forças, para minimizar as suas fraquezas, que assim você vai crescendo, porque o grande desafio da empresa é a melhoria contínua, mas o grande desafio do profissional também é a melhoria contínua. Nós viemos ao mundo para evoluirmos. Muito interessante, Sônia. É, Realmente. A gente pode eu, aplicar mais do que na empresa, né? Principalmente nossa, na gente. a ISO tem várias coisas que eu aprendi e que eu aplico na minha vida há muitos anos. A gente aplica e vai aplicando e vai crescendo, vai melhorando. Deus nos colocou no mundo, na minha opinião, para sermos felizes e também para evoluirmos. Então, É isso. precisamos de buscar isso. Eu hoje sou muito melhor do que eu era tempos atrás, mas eu hoje estou longe de ser aquela Sônia que eu ainda quero ser. Ainda preciso Mas vai melhorar. chegar lá. A gente está sempre em busca, né? Crescimento é contínuo, melhoria é contínua. É É, isso aí. alguém quer complementar alguma coisa em relação a isso que eu falei? Achar interessante? Pratica, põe isso na vida, vale a pena. Clebson, que já fez um monte de curso comigo, não viu eu falar sobre isso. É a primeira vez, né, Clebson? Foi. Gostou? Sim, certeza. Pois Não é. tinha visto. Faz análise SWOT sua, você vai ver que legal que é. Faz isso, você vai melhorando, vai crescendo. Ah, interessante falar nisso. Quando você fala de autoconhecimento, pense que é o seguinte, você não é qualidade nem defeito, é característica, sabe? Por quê? Algumas características, em algum momento, ela pode ser qualidade, em outros momentos, ela pode ser defeito. Por exemplo, eu tenho uma característica que eu sou extremamente independente, extremamente, sabe, decidida. Quando eu quero, eu vou atrás e tudo. Isso, profissionalmente, tem sido uma grande qualidade minha. Mas em meus relacionamentos pessoais, no meu casamento, isso às vezes é defeito. Porque eu, às vezes, decido sozinha sem consultar o cônjuge. Isso não é legal. É uma característica minha. Eu falo muito de uma característica que eu sempre falo para todo lado, é meu tom de voz. O meu tom de voz, quando eu tô, imagina eu como engenheira mecânica, imagina no meio de um monte de peão, né? Vamos chamar assim, uma porção de profissionais de chão de fábrica, esses homens bem brutamontes da vida e não sei o quê. O meu tom de voz, ó, meu filho, é uma grande qualidade, porque com ele, meu jeito de falar, minha forma impositiva de falar, eu me imponho e é qualidade. Mas no meu dia a dia, às vezes isso é defeito. A guria mesmo eu falei pro Joãozito, Joãozito, eu não estou brigando com você não, viu, Joãozito? Por quê? Isso eu passei a adotar depois que eu descobri que o meu tom de voz às vezes assusta as pessoas, porque eu não sou, sabe, essa pessoa delicada nem nada. Então, quando eu me empolgo, não sei o quê, quando eu vejo, eu estou falando, às vezes assusta as pessoas. Eu Ô, preciso. Sônia, Oi, Ana. você falar, eu me identifiquei. As pessoas também acham que eu sou brava, mas acho que é pelo jeito que eu falo. Aqui não, mas assim, no dia a dia, já tem muitas pessoas que já falam que me acham brava, mas eu não sou brava.
É o jeito de falar, não é? Às vezes é, Ana. Às vezes é. E aí, quando eu descobri isso em mim, eu comecei a tá mais fácil, sabe? As pessoas às vezes é difícil de se tornar minhas amigas. No começo elas se assustam, elas têm medo de mim, nem chega perto. E eu fui descobrir isso, né? Então, às vezes a gente as pessoas acham a gente brava, é o tom de voz da gente. Mas tem hora que a gente precisa parecer isso, precisa de. Eu não tenho tamanho, tenho 1,5 m. Hoje eu tô gordinha, mas eu era magrinha, magrinha. Então, imagina, né? O meu tom de voz já muitas vezes já me salvou de alguns apuros. Já foi qualidade. Mas é importante o autoconhecimento. E a fofa é muito boa para isso. Pensar quais são suas forças, quais são suas fraquezas. Não pensa assim, pensa primeiro quais são suas características, depois tenta colocar eles. E vai trabalhando. Aí você descobriu que você tem uma força, pensa assim, o que que eu posso fazer para mostrar para as pessoas, para fortalecer mais? Ah, eu tenho uma força que eu tenho domínio sobre isso, sobre não sei o quê. Então eu vou desenvolver mais isso, essa característica, essa qualidade que eu tenho. Eu sou bom de matemática, então eu vou desenvolver a matemática, vou estudar engenharia, entendeu? Ah, eu sou ruim disso. Então, eu vou ver o que que eu posso fazer para melhorar, para minimizar, tá? Bom, mas foi legal, né? Vou partir para o segundo exercício, que não tem nada a ver. Partimos para uma coisa totalmente diferente. Como são identificadas as partes interessadas e seus requisitos na empresa? De novo, qual item na norma que fala disso e como é que é feito aí? Ô, Nayara, o que que vocês responderam aí? Vocês responderam, vocês não fizeram junto, né? Mas o que que você respondeu aí? Ô, Sônia, eu pensando aqui na Minerais e Metais, né? É, Eu no escritório. coloquei leis, regulamentos e a alta direção. E aí eu coloquei o item 4.2. Você identifica as partes interessadas, os requisitos, usando leis, regulamentos A alta direção. e a alta direção. As partes interessadas na sua. Que você acha que é isso? Você identificou isso, né? Como é que Sim. identificou isso? Tá. Eu vou te falar que não tá certo isso, não. Tem um pouquinho, você vai entender daqui a pouquinho. Vamos lá. Tá? Não tá errado, mas pode melhorar bem. O que que você colocou, Ana? No 2. Aí eu coloquei assim, são aqueles que influenciam, são influenciadas pelo SGC. GQ. Isso, SGQ, é Sistema de Gestão da isso, Qualidade. Ah, 4.2. você acha, o 4.2, mas você acha que parte interessada seria isso? As que Tá, influenciam, que são influenciadas pelo SGQ. Isso. GQ. Como é que vocês colocaram aí na metalurgia em relação a Danilo, Abrão e Ronaldo e Stephanie? Eles falaram, a gente também colocou a 4.2. Colocou o 4.2. Como é que vocês identificaram isso aí? Como são identificados? A pergunta é: como são identificadas as partes interessadas e seus requisitos? Como vocês identificam? Você só colocou o item 4.2, né? 4.2A. E eu estou falando que as partes interessadas sejam percebidas pelo sistema de gestão da qualidade. E deixa eu responder. Tá. O, o Clebiston, você, ô Joãozito, como é que vocês responderam aí na grafite? Ô, Sônia, essa aqui eu não respondi igual o Kebresto, não. Eu fiz uma resposta aqui, eu botei assim, ó. Para identificar as partes interessadas, depende do campo de atuação da empresa, sendo que essas partes podem ser cliente, governo, fornecedores, órgãos regulamentadores, funcionário, sócio, acionista, comunidade e concorrentes. Você já identificou quais são as partes interessadas? Tá. Mas a No, pergunta no é, item, como que se identifica? Mas são essas partes mesmo, é que você não sabe o que que é. O Clebson, você sabe como é que são identificadas essas partes interessadas aí na grafite?
Ô, Sônia, aqui fez o seguinte, inclusive, trocando uma ideia com o Neyane aqui, é, levando em consideração as pessoas, grupos ou instituição que de alguma forma tem alguma ligação com a empresa ou sistema de gestão da qualidade, após identificar essas pessoas, você vai definir os requisitos de cada um, pode ser funcionários, alta direção, inclusive, como o João falou ali, órgãos reguladores, prefeitura. Após identificar as pessoas, os grupos, os requisitos, a empresa deve monitorar e analisar criticamente a informação sobre essas partes. Beleza. Na verdade, eu vou somar o que todo mundo. Jaime. Pode falar, Clécio. 4.2. No 4.2. Jaime e Tânia, Anderson, Alessandra, colocaram algo diferente disso aí? Abra o microfone e coloque. Não, Sônia, colocamos a mesma coisa. Eu coloquei nesse sentido também, que é Nesse monitorar e sentido analisar as informações sobre as partes interessadas e os riscos pertinentes. O cliente, fornecedor, colaborador, a cláusula 4.2 também. Legal. Vocês identificaram quais são essas partes interessadas. É porque vocês, na verdade, a pergunta, ela, para o pessoal da qualidade, se como uma pergunta de um auditor externo, que o auditor externo pode chegar, ele não conhece a empresa. Imagina que é um auditor que está vindo pela primeira vez na empresa, tá bom? Aí ele chega e pergunta, como é que vocês identificaram as partes interessadas na empresa? Entenderam a ideia? Imagina, não é o Arley que vai auditar, não, que já foi algumas vezes. Está vindo auditar o Darcy, que é um outro auditor que eu conheço. Aí chegou para auditar, e aí ele tem o item 4.2 na cabeça dele, que tem que identificar, e aí ele pergunta assim, como é que vocês identificam as partes interessadas e os requisitos da parte interessada aqui na sua empresa? A resposta é, a gente pega e abre o planejamento estratégico. No planejamento estratégico, que por sinal eu mostrei para vocês, lá tem partes interessadas. Quais são? Requisitos e necessidades das partes interessadas. Aí a gente identificou quem eram as partes interessadas e quais eram os requisitos, o que essas partes tinham. Lembra que eu falei no governo, que o governo quer que pague imposto? Lembra disso que eu falei para vocês? Que o cliente quer produto de qualidade, quer estar satisfeito, cada um quer, o colaborador é parte interessada, os sócios são parte interessada, vocês identificaram sim. Mas a pergunta é como é que, aí na empresa, como é que são identificados? Então, qualquer auditor que for auditar e perguntar como é que identifica, aí tem que mostrar, se você é de outro setor, você vai chamar para a qualidade. A qualidade tem isso lá, mas, sabe? Mas a resposta foi também no planejamento estratégico, nós identificamos partes interessadas, identificamos as necessidades das partes interessadas, que são os requisitos dele. Tá? E as partes interessadas são essas todas, que vocês falaram várias aí. Então, vocês pelo menos entenderam o item 4.2, vocês entenderam o que é parte interessada, que já está muito legal, né? Entender o que é parte interessada, tá? Mas então, para demonstrar que na empresa a gente identifica, nós temos um documento que chama Planejamento Estratégico, que lá está isso aí. Então, anotem aí como dever de casa. Anota aí. Dever de casa. Hoje vocês vão buscar, conhecer, achar o planejamento estratégico da empresa e vai dar uma olhada nele, em todos os itens. O que é que tem nesse planejamento estratégico? Em cada unidade tem um planejamento estratégico. E no escritório tem o corporativo, que pega o de todo mundo ainda. Abriu o planejamento estratégico, não pode ser enviado para as pessoas, viu, Danilo? Viu, Nayara? Repete, por favor, senhor.
não pode pegar o planejamento e enviar para as pessoas do jeito que ele está. Cada unidade tem o seu planejamento, correto? Hein? Cada unidade, cada empresa tem o seu planejamento. Cada unidade tem o seu planejamento e vocês podem ver, mas não é um documento que é para ser mandado para todo mundo. Dentro da própria empresa ele é mais restrito. Ele é restrito. É Ok. restrito à qualidade e à direção. Tá? Nós aqui Você trabalhamos- pode mostrar. As pessoas podem te procurar, você pode abrir, pode olhar, vocês podem olhar junto, mas não pode pegar e mandar para as pessoas esse planejamento. Correto. Porque a pessoa pode pegar e mudar e dar confusão. Não tá jóia. É um documento que ele é atualizado antes da auditoria externa. Entendeu, Nayara? Clebson, pode pedir lá, pode pedir as meninas, pode pedir ao Petrônio ou a Lidiane para mostrar para você, para Neiane e para o Joãozito, o planejamento estratégico. Ok. Se algum dia vocês, em algum momento, tiverem uma empresa e precisar fazer um planejamento estratégico, vira para mim e fala assim, Sônia, você pode me mandar um modelo de planejamento estratégico? Eu vou mandar um modelo de planejamento estratégico, mas é uma coisa que não está com os dados da empresa. Tá? A Neiane disse que ela lembra bem dele, né, Neiane? Foi ela que formatou. Ele se ajudou na qualidade lá, né, Neiane? Tá? Então, é um documento documento da qualidade, mas que é interessante que você, como auditor interno, veja para você conhecer e ver o que está acontecendo. Tá? Você vê como é que atende isso na norma. Ok? Mas como vocês, como auditores, têm o critério de confidencialidade, vocês não vão sair falando por aí, vocês podem ver à vontade. Correto? Vocês têm como princípio, aliás, quem já passou por auditoria e já viu reunião de abertura e de encerramento de auditor externo, já escutou ele virar e falar que tem confidencialidade, que os documentos não saem dali. O auditor externo, quando te dá uma ideia, ele não fala qual empresa que ele viu aquilo. Ele fala que ele viu aquilo, que não sei o quê, que você pode te dar uma ideia e tudo, que tal você implantar isso, mas ele não fala o que ele viu numa outra empresa. Então, por isso vocês podem ver. Tá? Ok? Podemos passar para a pergunta de número 3? Pergunta 3 diz o seguinte: como são determinados os processos necessários para o SGQ e quais são suas interações? Quem começou da última vez foi o Danilo Metalurgia. Nayara, como é que vocês responderam aí? A 3. Eu coloquei entendendo a organização e seu contexto, necessidades e expectativa das partes interessadas e determinando o escopo. O item foi o 4.4. Mas isso determinados processos necessários para o SGQ? E quais a interação? Sim, Como é que responde? Como são determinando os determinados os processos processos necessários. necessários para o SGQ? E quais as interações? Você respondeu o quê? Entendendo a organização e seu contexto, necessidades e expectativas das partes interessadas e determinando o escopo. Mas eu estou falando de processo, né? Processo necessário e qual a interação entre processo. É outra coisa, tá? O que você respondeu, Alessandra e Jaime? Aí vocês responderam o quê? Alguma coisa diferente ou é isso mesmo? Eu coloquei o seguinte: através dos processos necessários para SGQ, determinados
nós podemos determinar, através da análise das atividades essenciais da empresa, buscando alinhar os requisitos da norma, ISO 9001, buscando identificar etapas que possam impactar a qualidade e tentar fazer uma interação dos processos. A resposta do Jaime está um pouco mais correta. Tá? Um pouco mais. Mas E eu coloquei a 4.4. ele colocou 4.4. A Nayara também botou 4.4. Na metalurgia, vocês responderam o quê? O terceiro. Do 3, que determina os limites, a qualidade do sistema de gestão da qualidade. Não entendi, Ronaldo. Como é que é? Nós colocamos entre 4, nós entendemos ser o item 4.3, que fala sobre determinar os limites e a aplicabilidade do sistema de gestão. O que a gestão vai aplicar. 4.3 está determinando o escopo do sistema de gestão da qualidade. Fala da parte interessada. E o 4.4 fala do sistema de gestão da qualidade e seus processos. Então, está mais no 4.4, que ele fala que a organização deve estabelecer, implementar e manter sistema de gestão, incluindo os processos necessários e suas interações, de acordo com o requisito da norma. Determinar a entrada, determinar a sequência de interação, determinar, aplicar critério, determinar recurso, determinar responsabilidade, abordar risco, avaliar esse processo, melhorar os processos. Está no 4.4.1. Isso aí, tá? Não está no 4.3, não, tá bom? Clebson, o que vocês responderam aí? Eu sei, Joãozito e Neyane aí. Se foi alguma coisa diferente, não sei. A gente foi no 4.4.1, determinando as entradas requeridas e as saídas esperadas desse processo. E a sequência, né? Determinando as entradas, as saídas e a sequência. O que acontece, né? Pois é. Oi, Joãozito. Eu coloquei um pouco diferente da de Kevin, que eu botei determinar as entradas requeridas e as saídas esperadas dos processos. Aplicar os critérios e métodos, incluindo monitoramento, medições e indicadores de desempenho necessários para assegurar a operação e o controle eficaz de processo. Atribuir a responsabilidade e autoridade para esses processos. Beleza. Tá bom. A Nayane escreveu: é preciso determinar o conjunto de atividades que irão transformar algo que temos em algo que desejamos ter. Quando esse conjunto de atividades é planejado e controlado, as chances de alcançar os resultados pretendidos aumentam. Né? Ô, Ana, o que você colocou? Eu tinha colocado muita coisa, mas depois eu dei uma resumida. Aí eu coloquei assim, que eu acho, no meu entendimento, não sei nem se tem lógica, mas eu acho que dá uma resumida aí e ao mesmo tempo explica tudo. Eu coloquei através do PDCA. Não sei se tem a ver, mas eu tinha colocado muita coisa, achei que estava meio. Não, mas a gente não usa o PDCA para o processo, não. Então não sei mesmo. Eu te Não, falei que estava. não tem problema, a gente não usa, não. Alguém colocou mais alguma coisa diferente aí que quer comentar? Anderson, Jaime, ou alguém que colocou alguma coisa diferente? Olha só, gente. Ô, Nayara, o Danilo saiu lá. O Ronaldo, vocês viram aí, por acaso, um documento chamado detalhamento de processo? Não. Nota aí, pede o... Na aula anterior você falou muito sobre isso, o detalhamento do processo, tem até notado. Pois é, mas fala com o Danilo para ele dar uma olhada nisso aí. Detalhamento de processo. É mais um documento que é para um registro que é para vocês olharem. Detalhamento de processo. Vocês deverão procurar conhecer o detalhamento do processo de cada processo. Vocês têm que conhecer o detalhamento do seu processo.
Lá tem qual é a entrada, qual é a saída, quais os documentos, qual é o indicador, tudo mais, quais são os recursos que são usados. Lembra, Nayara, que eu te mostrei o detalhamento de processo? Lembro. Pois é, detalhamento de processo. 4.4.1 é o item que fala disso, e isso, na empresa, nós definimos os processos no detalhamento. Lá está as entradas, saídas e tudo mais. E tem mais. Tem um outro documento que chama Manual da Qualidade. No Manual da Qualidade tem um macrofluxograma que mostra a interação entre as empresas e mostra a interação entre os processos. Desde tem requisito do cliente, que é o que ele quer, até a saída, que é a satisfação do cliente, tem os processos internos e tudo isso. Tem um macrofluxograma para mostrar isso. Então, se um auditor chegar perguntando isso, a resposta é essa. Alguma dúvida? Como que Ficou seria uma claro? resposta específica? Só detalhamento do processo e você falou aí? Na empresa, nós fizemos um detalhamento de processos e fizemos um macrofluxograma de tal forma que lá nós identificamos tudo do relativo aos processos. Vocês lembram que eu mostrei para vocês no curso o diagrama de tartaruga? Lembra? Eu chamei de diagrama de tartaruga, que parecia uma tartaruguinha, que tinha as entradas, as saídas, os recursos, monitoramento. Lembra disso? Lá que estava na hora que eu falei do item 4.4.1, eu mostrei isso aí. E tem, ô Danilo, a Kelly te mostrou um manual da qualidade? Manual da qualidade, o arquivo específico ainda não. Deve ter mostrado. Para mim, não. Tá bom, então você procura lá. Pode ser que foi muita Procura lá coisa. Ok, você procura lá um documento chamado, chama MQ, Manual da Qualidade. Ah, tá. A base MQ está lá, mas eu não cheguei a abrir ela ainda não. E também o detalhamento de processo. Você tem que pegar o detalhamento. Olha só, Danilo, você vai ter que pegar o detalhamento de processo de cada processo e ir para lá. Então, tem o do suprimento, tem o lá do laboratório, de controle de qualidade, tem o do RH, tem o da produção, tem de todo quanto é processo, tem detalhamento de processo. E lá fala o que é a entrada, o que é a saída e tudo mais. Tá? Ô, Sônia, Oi. você me desculpa, acredito que a Kelly tenha mostrado sim, só que como é muita coisa, eu posso Pode não ter ter passado. pego Não tem problema nenhum, não. Não tem problema nenhum, não. Mas por isso a gente vai aqui, ó, batendo, fala uma coisa, ela fala outra e tudo que você vai aprendendo, vai entendendo. As duas pessoas de quem eu vou mais cobrar neste curso chama-se Nayara e Danilo. Tá bom, Nayara? Ok? Então, vamos que vamos. Porque vocês são o que você vai, serão coordenadores da qualidade, então tem que puxar mesmo para puxar mesmo vocês para vocês chegarem lá na frente. Tá bom? Nayara, lembra do detalhamento de processo, Nayara? Ô, Sônia, eu vou abrir ele aqui depois para poder dar uma olhada aqui depois. Foi a primeira coisa que eu te mostrei no dia que eu fui aí. Eu vou procurar ele aqui e vou dar uma olhada de novo. Eu já até achei ele. E o manual da qualidade tem lá o macrofluxograma, viu, Nayara? Tá. Não espanta, não. É assim mesmo. É muito conteúdo. Tá? Não estou cobrando que vocês. Só que essa forma de fazer que a gente utiliza, de vocês tentarem fazer e a gente depois ir mostrando, eu acredito que a melhor forma da gente aprender é essa. Porque depois vocês vão lembrar disso, de alguma maneira, sabe?
É mais fácil, que a finalidade minha é que vocês lembrem muita coisa. Agora, por isso que aí o Clebson está repetindo esse curso, o curso de formação de auditor interno, é a terceira vez que você faz, não é, Clebson? Ou quarta? Ou segunda? Ele não abriu o fone, não sei. O Clebson já fez esse curso várias vezes, então ele já está bem mais afiado. Mas só que o que acontece? Cada vez que a gente faz esse curso, a gente vai e aprende um pouco mais. Eu aprendo, trabalho com isso desde 98, estou aprendendo até hoje, sabe? Ok? Então não se preocupe, não estou cobrando de ninguém. Não é essa, mas essa forma é uma forma bem eficiente, que é a forma do aprender a fazer fazendo, que a gente vai aprendendo. Porque adulto, criança aprende de uma maneira, adulto aprende de outra. Tem a forma andragógica de ensino, a pedagogia e a andragogia. A andragogia é a forma de ensinar adulto. E adulto, para ele aprender mesmo, a melhor maneira é botar ele para fazer, que aí ele aprende mais. Tá bom? Item 4. São quantos, hein? São 7, tá. Vamos para o 4. Como são monitorados e avaliados os riscos e oportunidades desses processos? Quais as metodologias foram utilizadas? Quem quer responder essa? Vamos lá, eu quero algumas respostas. Quem quer ser o primeiro a responder o que ele fez? Se já tiver errado, nós já vai corrigir. Não tem problema. Não tem Ai, problema, ai. né, Ana? Não tem problema errar, né, Ana? Não tem problema nenhum. Então, tá aqui para aprender, né, Sânia? Claro. É a 4, né? Eu coloquei riscos, evitar o risco, assumi-lo, eliminar a fonte, mudar a probabilidade ou consequência, compartilhar o risco ou decidir com base em informações, retê-lo. Eu pus 6.1. Você botou 6.1. Como são determinados, como são monitorados e avaliados os riscos e oportunidades desse processo? Quais as metodologias foram utilizadas? Tá, você respondeu assim. Vamos ver. Quem quer mais quer responder? Vamos lá. Sônia, Oi, Nayara. eu coloquei plano de ação, planejamento estratégico e análise SWOT. Coloquei o 6.1. Tá. Você colocou como são monitorados. Quem mais quer falar? Abre o fone e fala. Eu coloquei aqui, mas Joãozito. pelo jeito eu tô. Acho que não sei se vai estar certo, não. Analisando, Não tem que crítica, preocupar se vai estar certo ou não, Joãozito. Se tiver, tá. Se não tiver, não tá. analisando criticamente as evidências e as provas documentadas e em seguida fazendo ações preventiva, corretiva, para assim sanar os riscos existentes ou futuros. Olha só. Riscos e as oportunidades. As pesquisas Você só oportunistas. pensou no risco, né? Mas você lá Não, e o monitoramento também, né? lê de novo, por gentileza, Joãozito. Mas ficou legal o jeito que você respondeu. Mas fala aí. Analisando, Ah, analisando criticamente as evidências, as provas documentadas e em seguida fazendo ações preventiva e corretiva para assim sanar os riscos existentes ou futuros. tá bom. Então, o que a gente faz Eu vi também que eu coloquei as oportunidades, agora que eu vi, Sânia. Não, também não respondi. também não colocou oportunidade, né? Tá. Tá bom. O que mais, gente? Quem mais quer colocar aí? Stephanie, que vai falar? Gente, olha só que coisa interessante. Vocês estão precisando melhorar uma coisa. Tem que ler melhor a pergunta. Vocês estão tentando responder com o que vocês entenderam.
E a pergunta é como é que está aplicado na empresa, como é que foi feito na empresa. Imagine-se como um auditor externo que chegou aí e perguntou como é que você analisou os riscos? Como é que você chegou a isso? O que que você fez para isso, tá certo? Né? Entendeu a ideia? Como é que você monitora e os riscos e as oportunidades dos processos? Você foi lá, você determinou os riscos e oportunidades. Agora, como é que você monitora se esse risco e oportunidade está funcionando? Como é que você avalia se esse risco era um risco, se resolveu o problema ou não? O que que você usou de metodologia para isso? Então, nós vamos fazer o seguinte: esse exercício, eu vou parar o 4, eu vou pedir para vocês, eu vou continuar com a teoria e vou pedir para vocês voltarem a fazer desde o primeiro, tentando descobrir como é que está na empresa e reescrever, depois que eu já expliquei até o 4, tá? E depois nós vamos corrigir isso amanhã. Vocês vão responder de novo o que que vocês fizeram. O que que vocês acham da ideia? Deixa eu dar mais uma explicada, uma falada aqui rapidinho, ó. Vamos lá. O 5. Como a liderança demonstra o comprometimento e envolvimento com o SGQ e ao atendimento aos requisitos dessa norma. Como é que você pode dizer que o Farid e a Adriana, eles demonstram que estão comprometidos e envolvidos com o SGQ? E comprometido com o atendimento aos requisitos dessa norma. O que que você acha que eles fazem para demonstrar isso? Vou dar um exemplo. Vou dar como exemplo aqui. Imagina você o seguinte: quando eles permitem que vocês participem de treinamento, será que isso tem a ver com a norma? Com atendimento à norma? Quando ele permite fazer auditoria, será que tem a ver? Quando eles permitem, será que ele está demonstrando que ele está comprometido? Quando eles aceitam receber, pagar o auditor externo vir, será que isso é comprometimento? Quando eles têm um problema, ele deixa a gente resolver o problema. Será que isso é comprometimento? Estou dando um exemplo, tá, gente? Algumas coisas são feitas aqui. O 6. Como são definidas as autoridades e responsabilidades da empresa de acordo com os níveis organizacionais? Dentro da empresa, será que por acaso tem organograma? Será que nas instruções de trabalho está escrito quem é responsável por o quê? Quem que tem autoridade para fazer isso ou aquilo? Tá? Será que em algum lugar foi escrito isso? E o 7, como a organização está medindo, monitorando, controlando e analisando os resultados dos processos? Gente, tabela de indicadores, eu quero que vocês abram a tabela de indicadores e vejam lá como é que é, para vocês entenderem isso. Demonstrar que vocês entenderam o que que a norma está querendo. Tá? E ver qual item da norma que fala disso tudo. Então, hoje nós vamos deixar para vocês refazerem do item 1 ao 7. Alessandra, Jaime, Tânia, Nayara e Anderson. Eu quero uma resposta só em conjunto de vocês. Tá? Se quiser, põe a Ana junto para vocês fazerem. Faz um grupo aí para vocês fazerem, escreve, não sei o quê, e chega nisso. E Joãozito, Klebs e Neiane. Também eu quero dos 7 itens. A Neiane respondeu aí que 6.1, análise SWOT completa, auxilia desde a identificação de força, fraqueza, oportunidade e ameaça, quanto à avaliação de cada um desses itens individualmente. Dentre as metodologias utilizadas, temos análise crítica, plano de ação, monitoramento, indicador de desempenho, mudança, entre outros. A resposta da Neiane. Tá? Ok? Lá no resposta da Neiane para o 4, que eu tinha esquecido de falar. Né? Tá ok? Ficou, eu dei uma geral aí, ficou legal para vocês Sônia, isso aí? deixa eu te Oi? falar uma coisa. Deixa eu te falar Tânia. uma coisa. Deixa, Tânia. Amanhã o curso é de manhã. Farid está aqui hoje. A coisa está meio tumultuada aqui. Não. Nós vamos responder isso aí Entendeu? terça-feira. Deixa pra gente. Ah, tá. Não, A então resposta disso vai beleza. ser para terça-feira. Não, Eu tranquilo. quero Terça-feira, que tranquilo. vocês conheçam, que vocês aproveitem para conhecer.
Olha só, Danilo, presta atenção, hein? Você vai ter que mostrar para o pessoal, dá um jeito de localizar isso, pedir o pessoal da qualidade, viu, Clebson, Neiane e Joãozito, para mostrar para vocês e Nayara vai lá. Olha só, para vocês entenderem isso melhor, essas perguntas aí, procura conhecer os seguintes documentos: detalhamento de processo, planejamento estratégico, manual da qualidade, plano de ações, que mais? O planejamento estratégico tem lá uma série de coisas que está respondendo isso aí, né? Para vocês, aproveita e conhece também a descrição de função, uma DF, pega uma DF pega a sua DF, qual que é o seu cargo, pega a descrição de função do seu cargo. Você, Danilo, pega aí a descrição de função de coordenador da qualidade e de responsável pelo suprimento aí, que você tem duas DF, sabe? Lá no DP você vai achar isso aí, tá? E depois vocês vão, cada um procura saber qual que é a sua DF, tá? Que descrição de função sua, né? E coisas desse tipo para vocês responderem isso com calma e entender isso. E Nayara, mostra para a Ana também esses documentos de alguma maneira, para ela entender como é que a gente implanta na empresa, para ela ver. Tá bom isso aí? Tá, beleza. Eu vou fazer o seguinte: eu vou dar para vocês 45 minutos só para vocês, por conta disso, e depois mais tempo, eu vou parar aqui agora esse treinamento e nós vamos continuar com ele amanhã. Amanhã de manhã nós vamos continuar com o continuando com a teoria de auditor e formação de auditor, mas esse exercício eu quero que vocês pensem nele com calma e façam, e só vamos pegar a resposta dele na terça-feira, que eu quero ele bem feito. Tá certo? Vê se vocês entendem depois disso. Mas não preocupa não, que é desse jeito mesmo, tá?